Bom dia aqui no YouTube. Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre como captar pacientes no Instagram. Vamos captar paciente pelo Instagram. Eu vou falar aqui 5 dicas, tá bom? Então, olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Cris Arana. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como usar o Instagram para atrair mais pacientes para o consultório, especialmente para aqueles que são odontopediatras, tá bom? Então, nós vamos começar. Quando eu comecei, eu também oferecia muitos tipos de tratamento, endodontia, outras especialidades para os meus pacientes, todos aqueles que me procuravam para tratamentos infantis também. Então, hoje aqui em Prudente, eu decidi focar na odontopediatria, tá? Ela foi uma das primeiras especialidades, minhas primeiras atualizações, e está sendo incrível, porque a odontopediatria hoje, para mim, está sendo uma abordagem muito especial em atender as crianças. Então, por quê? Porque eu escolhi um nicho, tá? Então, quando a gente escolhe um nicho para focar, que nem eu estou aqui em cidades grandes, dentro desse nicho, eu consigo atender as crianças, a odontopediatria, crianças que precisam fazer canais, que é a minha outra especialidade. Então, tudo vai englobando, mas eu escolhi um nicho, que é a odontopediatria, tá? Então, isso só foi possível porque há uma escolha disso. Então, foque bem. Imagine-se uma confeitaria especializada em doces para crianças. Se alguém está planejando uma festa infantil. Essa é a primeira opção, né, que vem à mente. Agora, se fosse uma confeitaria que fazia um pouco de tudo, talvez não tivesse o mesmo impacto. Então, é assim que funciona também no Instagram. Se você quer atrair um público específico, você já imaginou assim, você transformar o seu Instagram ali numa ferramenta poderosa para atrair esses mais pacientes para o seu consultório, através do seu nicho, né? Então, eu vou aqui com vocês ensinar como você pode transformar a sua clínica odontopediatra para ela ser eficiente, tá bom? Se você chegou aqui agora, eu sou a Cristina Arana, tenho uma experiência, eu ajudo dentistas especializados a faturarem 15 mil ou mais por mês, né? Enquanto você oferece ali um atendimento diferenciado, encantador para os nossos pequenos pacientes. Então, aproveite, se inscreva aqui no canal, deixe seu like para não perder mais nenhum conteúdo. Então, vamos lá? Eu vou falar 5 dicas. Primeiro, defina o seu nicho, tá? Então, ter um nicho bem definido torna-se você uma referência naquela especialidade. E quando você se destaca, você terá muito mais chances das pessoas escolherem você como a dentista. Mas o que é um nicho, Cristina? É como você escolhe um. Eu já ofereço, por exemplo, vários serviços na odontologia. Pensa, nas redes sociais, como uma forma de você atrair um tratamento específico. Para isso, você então precisa definir qual vai ser a sua especialidade. Como que você vai se comunicar com o seu público online? Para ilustrar, por exemplo, uma pizzaria que vende lá sushi. Então, isso perde o interesse, né, naquele restaurante. E no Instagram é a mesma coisa, você tem que ter a comunicação clara com a conexão, ter o foco, por exemplo, na odontopediatria, como você comunica diretamente ali com os pais, que buscam especialistas de confiança para cuidar da saúde bucal dos filhos. Então, se você quer os pacientes, vejam o seu Instagram como uma referência, tá? Você precisa ter ali um foco bem claro. Imagine isso, ter o seu Instagram focado apenas nas crianças. Então, ali é um ato que acaba sendo sempre lembrado, porque está sendo específico. É igual eu falei, da confeitaria especializada em doces infantis. Os pais, ao pensar
na festinha das crianças. Elas vão lembrar daquela pessoa que faz os docinhos especializados em criança, com bichinho, porque está um nicho bem definido. Então, se você acaba indo para vários ramos, aí acaba não ficando específico aqui, né? Que nem eu tenho especialidade em outras áreas, mas o meu foco é a odontopediatria, porque é um meio dos pais sempre estarem lembrando da gente. Então, quando o paciente entra no seu consultório, ele está ali confiando naquilo que ele veio, porque você está oferecendo aqueles tratamentos, né? E isso vai aumentando sempre a sua chance de você ser sempre a primeira opção na cabeça dos pacientes na sua região, consolidando sempre que você é um especialista referente à sua cidade. Então, imagine isso, tá? Sempre. Imagine como vai estar organizando o seu Instagram. Porque você organizando isso, as pessoas vão estar sempre conectadas, sempre estar lembrando. É a mesma coisa, só faço implante, ou só faço orto. Então, nas redes sociais, quanto mais você se posiciona como um especialista naquela área específica, você vai ser lembrado. Se você quer atrair mais pacientes pelas redes, pensa comigo. Qual é a área que você mais ama? Que você quer se tornar referência? Isso, então, é onde você tem que definir o seu nicho, para você se diferenciar como uma autoridade, principalmente se é uma cidade menor, onde você vai construir a sua imagem de referência. Então, você anote aí, escolha esse nicho de uma forma que você fale bem ali com o seu público, que você ama aquele nicho, ok? Número 2, conheça bem a sua persona. Então, essa dica, ela é indispensável para você fazer o seu conteúdo no Instagram, para que ele funcione de verdade. Porque a sua persona é essencial que você tenha ali detalhes sobre o seu público, como as dores, os desejos, os medos, os sonhos, né? O que vai fazer toda a diferença ali na hora de atrair os pacientes. Mas, afinal, gente, o que é uma persona, né? É uma representação do seu paciente, é aquela mãe, pai, que busca um dentista especializado ali na odontopediatria, para cuidar dos filhos. É conhecer essa persona que vai ajudar a criar os seus conteúdos que realmente falam ali com ela. Porque você vai entender qual é o seu público, o que ele deseja, para conseguir chamar a atenção com os posts certos. Então, vou dar um exemplo prático para vocês, que trabalham com odontopediatria. Então, eu estou ali falando com os pais das crianças. Quais são as dores daqueles pais? Vamos lá. Muitos, às vezes, estão preocupados com a saúde bucal ou que os filhos, para que eles tenham ali uma excelência. Uma criança que talvez tenha medo ou um trauma, que tenha lembranças ruins de alguns dentistas que já foram no passado. Então, entender esses pontos, o que vai ajudar a você construir ali conteúdos específicos que vão saber lidar com os pais. Você vai falar diretamente com eles, para ter ali aquele atendimento humanizado, com cuidado. Então, exemplo, quais são os desejos dos pais? Eles querem o quê? Que os seus filhos fiquem saudáveis e que eles se sintam confortáveis e seguros no nosso consultório. Então, muitos sonhos em ver os filhos com uma saúde bucal impecável, sem enfrentar problemas, né, que eles mesmos às vezes enfrentaram lá atrás no passado. Importar em construir essa comunicação, realmente conectar com eles, né? E com essas informações na mão, você pode criar alguns posts que vão falar direto com essas pessoas que têm esses desejos, né? Imagine um post, por exemplo, que mostra a tranquilidade de uma criança, sobre você fala ali como ajudar os pequenos a vencer aquele medo. Assim você vai se posicionando, você vai ter e vai entendendo os pais as necessidades que eles vêm a te procurar, que eles queiram ali com você. Tudo isso porque tem muitos pais que têm traumas, com eles mesmos têm traumas. Então, eles querem que os filhos não passem aquilo que ele já passou. Então, tudo isso, quando você vai entender
o seu público, você vai estar falando com eles de uma forma que eles se sintam seguros, né? Muita gente tenta fazer postagens genéricas, por exemplo, sem falar direto com essas dores, com os desejos, e acabam traindo pessoas que não têm o perfil do seu consultório, que não vão te valorizar o atendimento especializado. Então, quando você fala diretamente com as preocupações, com os sonhos do seu persona, vai atrair aquele paciente certo. Vai atrair aquele paciente certo. E é o mesmo que eu faço aqui, falando com vocês que quero captar mais pacientes pelas redes sociais. É o que eu estou falando aqui. Então, não invente, às vezes, dores ou desejos. Você tem que observar, você tem que estudar o que seu público realmente quer e precisa. É uma dica que vai fazer toda a diferença ali para o seu Instagram. Então, quanto mais específico for, mais qualificado o seu público que você vai atrair. Que vai ter, com isso, você vai conseguir trazer o que você realmente quer, a sua persona, né? Terceira dica. Depois disso, você tem que aprender a fazer o teu conteúdo, a produzir o conteúdo com a intenção, né? Nada de postar por postar. Coloque o conteúdo que você precisa atrair para ter objetivo com nível de consciência para que os pais entendam. Explica o conceito, o que você está querendo falar ali, o que significa produzir isso de uma forma que eles vão entender, que eles vão se comunicar com você. Isso é muito importante. Então, não adianta você só se compartilhar qualquer coisa, de algo que não tem nada a ver com o seu nicho, com aquele conteúdo que vai fazer com que os pais não estão nem aí, que não vão atrair, não vai ter aquele impacto. Né? Então, dê exemplos de conteúdos que conectem com ele, que inspiram, que convençam. Então, vou te dar, por exemplo, alguns exemplos de cada tipo aqui para facilitar. Esse conteúdo de conexão, que vai criar um vínculo ali com os pais, para que eles, aquelas preocupações deles, né, aquelas ações, que eles possam lá entender. Então, um exemplo seria assim, um post falando sobre o cuidado especial que você tem com o medo das crianças, garantindo que elas ali sintam mais seguras, né? Um conteúdo educacional, ensinar algo novo, um vídeo ou um carrossel ou dicas ali de como cuidar dos dentes em casa, reforçando ali a importância da saúde bucal que você vem para dar inspirações, para motivar os pais. Como é gratificante ver uma criança ser feliz e bem cuidada de um consultório, é um ótimo exemplo. Como inspirar confiança. Criança, quando a gente atende uma criança, que aquela criança é a primeira vez e sai feliz, não chorou, foi tudo tranquilo, deixou fazer a profilaxia, os pais saem felizes, a criança sai feliz e depois ainda fica falando para os pais que depois querem voltar lá na tia. Então, isso é gratificante, é isso que você tem que fazer, esses conteúdos que vão atrair esses pais e, com isso, fazer com que esses conteúdos vai ser de convencimento, que vai levar o seu público a tomar essa decisão mais clara, vai mostrar ali os benefícios, especialmente não tanto pediatria, né? Porque a gente fala como que essa especialização nos ajuda a prevenir problemas bucais em crianças. Então, vai ter melhores as experiências, né, no seu consultório. Então, essa importância desse conhecimento do seu público é muito bom. Então, como nós falamos na dica anterior, né, fica muito mais fácil você entender que tipo de conteúdo vai fazer sentido para ele. Como nós vamos fazer para atrair? Como nós vamos fazer para atrair, para convencer os pais que aquele dentista é bom para os seus filhos, né? Nós vamos ficar falando de técnicas? Não. Vamos falar sobre técnicas de acolhedor, mostrar como aquela criança
vai se comportar ali. Então, por isso que quando a gente posta algo no Instagram ou aqui no YouTube, nós devemos conectar diretamente com isso, falar, porque é o nosso nicho. Você escolhendo o seu nicho próprio, você vai criar os conteúdos próprios para que consiga falar claramente com o seu público-alvo, né? Então, isso é importante. Se você ainda não sabe exatamente como você criar, né? Não se preocupe. Dá uma olhada em algumas postagens, algumas dicas, alguns conteúdos para captar paciente. Lá no meu Instagram, eu trago muitos vídeos, muitas diquinhas que dá para você tirar e fazer no seu. Vários exemplos que vão poder te ajudar. Então, resumindo, pense sempre em como cada post pode agregar valor para os pais e mostrar o seu diferencial de trabalho. Quanto mais intencional você for, mais confiança você vai ter com o seu público. E lembre-se, esses conteúdos de conversa, você está tendo ali com os pais sempre diariamente. Então, cada post é uma chance de se aproximar, mostrar que você está ali para ajudar. Tá? Então, quero saber de vocês, qual desses tipos de conteúdos vocês acham mais difícil de fazer? É difícil? Porque eu quero ajudar vocês a colocar isso em prática, tá? É muito importante isso. Então, agora eu vou falar sobre a dica número 4. A dica número 4, ela é super importante, aparecer nos stories. Essa é uma ferramenta muito poderosa para criar um relacionamento ali com a sua audiência. Quebrar de vez em quando aquelas crenças que nos limitam a gravar vídeos. Então não tenha medo de mostrar os bastidores ali, a sua equipe, comentar sobre os casos que chegam no seu dia a dia, abrir ali umas caixinhas de perguntas, mostrar um pouquinho de como você faz as coisas ali no seu consultório, ou mostrar também o seu dia a dia na academia, ou foi alguma festa, né? Então, isso é importante. Porque ninguém quer só ver conteúdo o dia inteiro, né? Dentista. Então, você tem que ir postando nos stories o seu dia a dia. Então, isso vai ser muito importante. As pessoas, elas querem se conectar com você como pessoa, como profissional, mas também como ser humano. Então, se você é mãe, é pai, se tem um hobby, né? Se gosta de uma coisa fora ali do consultório, que está conectada ali com outras mães, outros pais, muitas outras pessoas se identificam e vão se identificando com aquilo que você é. E isso você vai estar sempre conectando ali com a realidade do seu público. Então, quando você compartilha o seu contexto, você começa a criar uma sintonia, uma empatia. E isso é o que faz com que a pessoa se sente mais à vontade, mais confiante em estar com você no seu atendimento, se ela algum dia precisar. Então, não tenha medo de mostrar um pouco mais sobre quem você é de verdade, fora da clínica. Isso vai ajudar você a criar um vínculo ali na sua audiência, tá? Esse tipo de relacionamento, onde você compartilha ali um pouco do seu mundo, ajuda muito na hora em que o pai, a mãe está decidindo qual é o melhor dentista para o seu filho. Então, isso é uma excelente ferramenta. E a gente deve sempre estar mais conectado ali no Instagram, nos stories, porque está a seu favor. Então, comece agora mesmo a fazer isso. Então, são ideias, tá? Que você pode estar sempre incluindo ali nas suas dicas que você já você está ali colocando no seu Instagram para aumentar a sua audiência, aprofundar ali os seus tópicos, seu conteúdo. Então, o que você pode fazer é compartilhar casos de sucesso com permissão dos pais, algo que sempre também ajuda a construir ali a confiança, compartilhar esses casos de sucesso do seu dia a dia, né? E falar sobre como aquela criança tinha medo de ir ou não ao dentista.
e agora ela sempre gosta, porque a autoestima dela aumentou, os problemas dentários delas foram resolvidos. Então, mostrar ali praticamente como está sendo a sua abordagem, a humanizada, que isso aí vai fazer toda a diferença. Você deve mostrar o seu valor no atendimento. Muitas vezes, os pais ficam com medo de levar seus filhos ao dentista por conta de experiências que eles mesmos já tiveram no passado. Ou porque imaginam que será um ambiente frio, um ambiente impessoal. Então, quando você mostra nos seus stories, por exemplo, o carinho que você dedica a outras crianças, como é o seu consultório, o que você faz ali com seus pequenos, a sua abordagem, se você é gentil na sua equipe, isso ajuda a quebrar o medo, tá? Terceiro, demonstre como você se prepara. Os pequenos ali com sua sala de recepção, você vai explicar como vai preparar tudo para cada criança, adaptando ali as técnicas, a comunicação para deixá-los eles bem mais confortáveis. Você pode fazer com que seus pequenos se sintam à vontade com você. E falar sobre isso lá nos stories. É uma excelente maneira de você mostrar a sua especialidade na pediatria. E gerar ali confianças aos pais. Interagir com seus seguidores. Perguntar ao tempo real, fazer as cartas, sempre que você fizer ali uma live, abrir uma caixinha de perguntas nos stories. Aproveita para interagir, né, os seus seguidores. Fala que você vai fazer uma live. Fala que vai conversar com outra dentista. Você vai falar sobre alguns outros procedimentos. Tirar alguns mitos, né? Ajudar a engajar ali o que você se importa e aquilo que você se importa. E também usar a prova social. Nada fala mais alto, né, do que o que você já passou pela sua consulta. Poder compartilhar. Aquele que já veio compartilhar, falando dos cuidados que teve com seus filhos. Isso vai gerar muito mais confiança, credibilidade, além de ser um ótimo conteúdo ali para os stories, né? Vai ter uma importância nisso tudo. E também é sempre bom lembrar aos pais que a odontopediatria não é só tratar problemas dentários, mas também falar sobre a importância de ir ao dentista desde cedo, para evitar problemas mais sérios, né? Isso aí vai ter um valor muito grande para todos que estão ali. Então, quando os pais escolhem uma dentista, ele já pesquisou sobre nós, né? Por que, então, isso é importante a gente estar ali sempre conectado? Para isso, para que os pais entendam tudo o que você faz e que depois essas necessidades que eles venham a ter com seus filhos, acaba sendo ali um ponto explorado com uma forma mais tranquila para eles. Que aquele medo relevante que eles tinham ano passado, isso tudo vai acalmando, vai passando. Outra excelente ideia que você pode pôr é falar nos stories como devem ser cuidados em casas. Posicionamento ali, como autoridade, você deve falar o que os pais podem fazer, o que os pais podem interagir com as crianças em casas, tá? Essa é uma forma também, um dos conteúdos. Muito importante. Tá? Isso é importantíssimo. Nós devemos fornecer estratégias sempre focadas, como eles também podem usar essas dicas para atrair muito mais mães que vão falando para outras mães, porque viu você no Instagram, viu você no Stories. Então, tudo isso é uma jogada, são ideias para que você, com seus conteúdos, possam atrair mais pessoas. Porque o poder do marketing digital na odontologia, muitos dentistas veem o marketing ainda que parece algo um pouco distante, desafiador. Mas a verdade é que é essencial hoje, né, para que a gente fique ali. É uma ferramenta poderosa
para atrair muito mais pacientes para a gente. Mas também você deve, com isso, criar ali uma conexão confiante no seu trabalho. Presença online não é só uma vitrine, é um meio de comunicação direta com o paciente, de uma forma que seja acessível, instantânea, tá? E quando você escolhe um nicho, você vai focar ali no seu Instagram. Então, por isso que quando falamos na odontopediatria, é uma excelente oportunidade esse nicho, porque vai abranger áreas que ali, no seu, que vai fazer atrair ali para o seu consultório. Mesmo que seu consultório tenha outras especialidades, mas se você é o que você quer, o seu nicho, para fazer essa captação de novos pacientes, então fale sobre isso. Foque em áreas na odontopediatria. Né? Porque na odontopediatria você vai focar na estética, às vezes na endo, em prótese, em orto. Então, isso é muito importante. Né? A importância de humanizar um atendimento nas redes sociais. Então, como dentista, sua especialização é importantíssima, mas as pessoas também, elas têm que querer ver quem está por trás ali do seu consultório. Você tem que criar esse vínculo que seja forte com o seu público. Então, não tenha medo de aparecer. Né? Mostre um pouquinho mais de você, dos seus stories, como falei antes. Mostre seu lado humanizado, seus interesses, seus desafios, porque isso vai ajudar a conectar profundamente os seus seguidores, o que facilita ali um processo de decisão para eles. Então, transforme seus seguidores em pacientes. Um erro comum é achar que só postar e esperar que os pacientes venham. O marketing digital hoje ele exige consistência. Então, é importante você criar conteúdos atraindo seguidores que convertem esses seguidores nos seus pacientes. Porque você está ali oferecendo conteúdos, engajando, perguntando nos stories, respondendo as dúvidas, né? E com isso você vai agendando as suas consultas, às vezes consultas virtuais, analisar ali o que você está entendendo. Muitos pais perguntam, tem um engajamento nas conversas, tá? E depois, quando você está usando tudo isso e mais as provas sociais, isso é uma estratégia muito eficaz no seu marketing digital, porque você está mostrando ali os depoimentos satisfeitos com aquele atendimento, que a mãe gostou. Então, isso é muito atrativo para você depois ter mais pacientes, ajuda a confiança, né? Vai ter uma confiança no seu trabalho. Então, isso é a chave, é muito importante, tá? O agendamento online também, embora o Instagram seja uma ferramenta incrível, você também precisa de uma presença profissional, além das redes sociais, né? Ter um site otimizado, informações sobre a sua clínica, seus serviços, alguns depoimentos, né? Sistema de agendamento, tua secretária, facilitar ali aquele processo de trabalho, processo em que o pai se conecta ali. Então, tudo isso influencia, é eficiente, é mais confiança, e tudo isso vai ajudando ali no seu consultório. E essa consistência, então não adianta a gente só fazer um post hoje, desaparecer um mês. Você tem que estar sempre visível, né? Porque você está estipulando qual é o seu público-alvo. Significa que você precisa postar todos os dias. Então, mantenha ali um calendário de postagem, um roteiro certo, tudo demonstrando ali quais são as necessidades dos seus pacientes, quais são as dicas, quais são as estratégias. Então, por fim, se você quer aumentar o seu engajamento ali do Instagram, interage constantemente. Responda as perguntas, reage ali nos stories, faça enquete. Utilize ali a caixinha, conecte com sua audiência, faça a caixinha de perguntas. Tem muitas pessoas que não perguntam, mas vai tentando, né? Você pode reforçar a importância do tráfego pago, né, de uma forma mais detalhada, dando um passo a passo sobre como fazer um bom uso dessa ferramenta. Tá?
aqui, isso aqui depois você pode investir, que é assim, 5 dicas, né? Investir no tráfego pago. Porque ela gera muitas dúvidas, mas também ela traz grandes resultados, quando feito de maneira certa. Porque o tráfego pago, antes de sair ali apertando impulsionar, é preciso você entender que tipo de conteúdo vale a pena ser promovido, né? Se é um conteúdo ruim, só vai trazer resultados ruins. Então, não adianta você sair, postar ali algo aleatório e impulsionar ali aquele verdinho ali no Instagram. Então, você precisa focar certo, no conteúdo certo, na qualidade, nas necessidades do seu público, né? Para você fazer esse tráfego pago. Ele é bom, mas quando você sabe fazer isso. Então, aprenda primeiro a produzir conteúdos de valor que realmente tragam ali benefícios para quem você está te assistindo. Tá? Um ponto importante sobre o tráfego pago é criar funil de leads. Não é só para trazer qualquer seguidores ou curtir, ou sobre trazer pessoa certa, qualificada. Ter o perfil do seu paciente é ideal. Então, com o tráfego pago, nós conseguimos segmentar qual o público você quer, alcançar aquelas pessoas que de fato vai te trazer maior chance de pacientes. Conteúdo bom vai gerar desejo, fazer com que elas se sintam atraídas. Bom, você vai aprender mais, agendar mais consultas e até mesmo interagir com você. Então, mas se você está começando a trabalhar com tráfego pago, a minha recomendação é começar com um orçamento bem baixinho e testar. Testar diferentes conteúdos, ver o que engaja mais naquele investimento, vai encontrar o formato certo, você vai assim aumentando o investimento. E lembre-se, bom conteúdo vai sempre gerar melhor retorno. Por isso, antes de impulsionar qualquer postagem, revise ali o seu conteúdo, vê se realmente está alinhado com aquilo que você deseja, com as suas necessidades, seus públicos. Então, que se não for isso, melhor não investir. E é claro, galera, se você gosta de dicas, deixe seu like aqui, compartilhe, deixe nos comentários, fala como está sendo a sua experiência, se você já usou o tráfego pago ou não. Então, eu estou aqui para ajudar você a conquistar cada vez mais pacientes nas redes sociais, tá? E dessa forma, não só para você ter uma visão estratégica sobre como utilizá-lo, você vai ter que ajudar também os seguidores a entender que aquilo é para ele, tá? Então, quando você for estudar sobre isso, você tem que saber os conteúdos certos. Então, agora, eu vou deixar aqui para fazer com que as pessoas cheguem até você, que eles se identificam com você, que seja valioso para eles ter você como dentista dos seus filhos. Então, com isso, você, com essas estratégias, com esses posts, né, nas redes sociais, você vai interagir muito mais com eles, que é escolher o seu nicho como uma referência, conhecer a sua persona, entender as dores e os desejos dos pacientes é ideal. Você tem que produzir os conteúdos relevantes para engajar a sua audiência, aparecer nos stories de uma forma humanizada, criar ali a conexão, e depois investir no tráfego pago para impulsionar o conteúdo que realmente está entregando valor. Agora, o que separa são os espectadores ali que vão fazer com que você seja para eles ou não, tá? Então, coloque em prática essas 5 dicas. E lembre-se, o marketing ele pode ser a chave para elevar a sua clínica para o próximo nível. Então, comece hoje. Com o tempo, os resultados eles vão aparecer. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui. Compartilhe, pode compartilhar suas experiências, suas dúvidas. E se você não inscreveu ainda no canal aqui do YouTube, se inscreva, né? E para a gente ter mais conteúdos como esse,
tá? Aqueles que são comprometidos, vão transformar os seus consultórios, as suas práticas. E é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, nos comentários, que a gente vai se falando. E na quinta-feira tem uma nova live, todas as terças e quintas, tá? Então, no Instagram, aqui sempre terá dicas, resultados, vão seguindo e espero que vocês vão cada vez mais aprendendo, tirando as dúvidas e a gente vai se falando mais, tá bom? Então, tenham um bom dia para todos e até quinta-feira. Beijo!